Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. Professor da Universidade Tiradentes lança livro na primeira Feira da Leitura e do Livro de Sergipe. Um recorte a partir da arte e da política do cantor, compositor e político Gilberto Gil. Esse é o assunto tratado no livro A Voz que Canta, na Voz que Fala, escrito pelo jornalista, professor e escritor Pedro Varoni. Isso aí é uma coisa que vem de longe, vem desde a infância, quando você começa a gostar de um tipo de coisa, de um tipo de música, e à medida que você vai crescendo, aquela música vai fazendo parte da sua vida. Aí na hora que a gente se depara com a necessidade de estudar mais e aprofundar as coisas, aí isso aí já está dado, né? Já é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? No livro, Varoni faz uma reflexão do funcionamento do Arquivo de Brasilidade, a partir da trajetória de Gilberto Gil, desde o tropicalismo até o início da sua gestão como ministro da Cultura. Essa ideia do arquivo, ela é uma ideia que vem do Michel Foucault, né? Que ele diz assim que os discursos, eles fazem parte de um grande arquivo, sabe? Então, de repente, uma coisa nova, ela busca lá no fundo alguma coisa antiga para trazer de volta. Como o tropicalismo, por exemplo, fez com a antropofagia do modernista do Oswald de Andrade. Buscou lá no fundo aquilo que estava no passado e criou com isso uma coisa nova. Então, esse é o funcionamento do arquivo. Na palestra de apresentação, além de debate, o público pôde conferir também uma pequena demonstração de algumas das canções de Gil. Essa poesia, ela vem dialogando aí ao longo de décadas com as transformações sociais. Então, por exemplo, no final da década de 90, Gil faz Parabólica Amará, né, que diz que o mundo é do tamanho de uma antena parabólica. Ou seja, hoje o mundo já é do tamanho de um celular, mas quando ele previu isso, esse mundo já vinha caminhando nesse processo. O Brasil ainda estava um pouco atrasado, mas o Gil sempre à frente, né, vislumbrando todas essas mudanças. Eu sou formado pela Universidade Tiradentes e eu tive o prazer, né, a satisfação de ser aluno do Pedro Varoni, numa disciplina que tem muito a ver, né, com o lançamento do que ele fez agora do livro. Foi História Social da Mídia, onde ele tocou bastante, né, na questão, por exemplo, da análise do discurso e principalmente da obra do Gil, né, com o surgimento do tropicalismo. Então, quando, né, eu vi, né, o lançamento, né, do livro, né, eu vou ver agora, né, exatamente fazer esse entrelace entre o que eu vi na sala de aula e realmente a obra dele explicando muito mais. Além de professor e escritor, Pedro Varoni é especialista em música popular brasileira, com ênfase no tropicalismo. Seu livro é o resultado da tese de doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. O lançamento da publicação movimentou o Parque da Sementeira de Aracaju, na primeira Feira de Leitura e do Livro de Sergipe, a FLISE. Esse livro escrito pelo Pedro Varoni vai nos trazer, vai jogar uma luz sobre esse momento que foi o Brasil e o que diz essa música de protesto, essa música de raiz também, e desse resgate feito, que Gilberto tem feito e que Varoni transcreveu isso muito bem e deixou tudo claro para a gente. Agora, lendo o livro, a gente vai até entender melhor essa história recente do nosso Brasil. O lançamento do livro atrai pelo tema, que é um tema instigante, pelo fato do Gilberto Gil ser uma figura que contribui muito para a cultura do país e por esse enfoque dado da voz, do que ele representa, né, do que as músicas que Gilberto Gil trazem por trás dessa luta política, social, cultural, enfim. E pelo autor, Pedro Varoni, que é um grande jornalista, de quem eu sigo exemplo e sou um fã, né? O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Bem-vindo ao melhor campus universitário do Nordeste. Aos 44 cursos de graduação. Bem-vindo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. E a mais de 3.000 vagas de estágio e emprego. Bem-vindo à melhor oportunidade de financiamento estudantil. Bem-vindo à UNIT. Inscreva-se agora para o vestibular e bem-vindo à universidade. Acesse vestibular.unit.br/SE.